O filme começa e nos apresenta um grupo de jovens que estão viajando para assistir um jogo de futebol. E eles são o Blake, a Paige, o Dalton, o Sam, que aqui é o Wade, e por último os nossos protagonistas, a Carly e o Nick, que são irmãos também. E bom, eles estão quase chegando no local do jogo, quer dizer, eles nem sabem onde eles estão direito. E olha que eles estão usando GPS, hein? E como a via principal está bloqueada, eles precisam pegar outro caminho. E nesse caminho, eles veem um outdoor, que diz que mais pra frente existe a Casa de Cera, um ponto turístico aparentemente. E bom, eles seguem a viagem, totalmente perdidos, e como já está de noite, todos já estão cansados, e decidem então acampar ali no meio do nada, para no dia seguinte voltarem para a estrada. Resumindo, burrice, né? E ainda mais acampam ainda, no meio do mato, que fica no meio do nada. Não. E bom, eles montam lá suas barracas, curtem um pouco a noite, antes de dormir, né? E tem um dramazinho ali que envolve o irmão da Carly, o Nick, que não gosta muito do namorado dela, o nosso querido Sammy. E aí eles ficam se azucrinando toda hora. Mas nem vale a pena explicar o porquê, já que vai todo mundo morrer mesmo. Quer dizer, quase todos. A noite deles está tranquilaça, até que eles começam a sentir um cheiro insuportável, horrível, vindo da floresta. What's that smell? Bad. Whoa. Oh my god. Aí todo mundo, né, tá quase vomitando, falando que cheiro é esse. Mas olha só, o cheiro passa, né? E como são jovens burros, em vez de ir embora, eles continuam lá. Todos vocês vai morrer. E isso é até um furo de roteiro, né? Porque o cheiro é de carniça mesmo. Então não faz sentido ele passar assim depois de 5 minutos. Era pra eles ficar a noite inteira ali inalando. Mas, né, segue o roteiro. Eles voltam a farrear e do nada, uma caminhonete surge, com o farol no talo, mirando pra eles. Ninguém sai do carro e o cara lá só fica vendo as vítimas da vez. Eles tentam dialogar com o cara, mas sem sucesso. E como ali é um local público, esse cara do carro não é o dono e nem nada. Literalmente, um aleatório mesmo. O cara não apaga o farol de jeito nenhum e o Nick, mesmo quase bêbado, pega uma garrafa de cerveja e joga lá a garrafa no cara. Eita porra! Ah, não, aí não. Que pega bem no farol. Rapaz, mesmo quase bêbado, o bicho é bom de mira, hein? Cacete de agulha. Sou foda. Mas assim, atitude meio sem noção dele, né? Porque se o cara quisesse, ele dava um acelero ali e pegava pelo menos uns 2. Mas bom, ele não faz isso e vai embora. E após esse acontecimento, todos ali vão embora. Mas, como não é vida real, nada disso acontece. E todo mundo dorme tranquilo da vida, sem esperar ser atropelado enquanto dorme, zero preocupações. E graças à intervenção divina, não acontece nada com eles. E o dia amanhece. Não são atropelados, mas o cara da caminhonete se vinga, quebrando o carro do Wade, sem chance deles continuarem a viagem. E os tontos ainda ficam lá, nossa, quem que fez isso aqui com o meu carro, meu Deus do céu? Ninguém suspeita que o cara lá veio à noite, enquanto todo mundo tava dormindo, pegou no carro e quebrou ele. Que coisa absurda. Enquanto os caras estão vendo o carro, a Carly e a Paige estão ali na floresta. E sabe o cheiro podre da noite passada? Então, elas sentem de novo. Só que dessa vez, a Carly decide seguir pra ver o que é. E dado uns 30 passos, ela descobre. E bicho, como eles não sentiram esse cheiro? A noite toda eu não sei mesmo, porque tava literalmente do lado deles, uma fossa cheia de animais mortos. E a Carly ainda tropeça e quase cai lá dentro. E olha só, não tem só animais não. Ela enxerga ali um braço humano, ali no meio. Mas o pessoal chega, né, pra ajudar ela, e também chega um cara, em outra caminhonete, trazendo mais carniça pra jogar ali dentro. E o pessoal questiona ele, né, que braço é esse aí, rapaz? Aí o cara mostra pra eles que era apenas um braço de manequim. Aí o povo lá já fica mais de boa, e começa a trocar um papo com ele. O Sammy pergunta pra ele se tem alguma mecânica ali perto, porque ele precisa de uma correia, já que, né, enquanto os bonitos dormiam, o cara azucrinou o carro. E o cara lá disse que tem sim, e fica a 15 km dali. E bicho, é muita decisão doida, porque como fica muito longe, o Blake, que tem o outro carro, não vai dar carona pra ele, porque ele quer muito ver o jogo. Aí ficaria só o Wade ali no carro, e o resto ia ver o jogo. E na volta, eles iam trazer a correia pro Wade. Mas o cara lá, nada suspeito, disse que pode dar uma carona pra ele, até a mecânica, né? Um cara que traz animais mortos diariamente pra aquele lugar, tem cara de maluco, um tarado, e mesmo assim, o Wade aceita. E ainda leva a Carly junto. Tudo errado. E o pior é que ninguém rebate essa decisão. E assim acontece. O Wade e Carly vão com um cara até o mecânico e o resto vai ver o jogo. É muita loucura. Eu sou obrigado a falar. Vai dar merda isso. E essa carona só reforçou que esse cara é meio doido mesmo. E na primeira oportunidade, os dois seguem a pé. Mas pelo menos ele cumpriu o combinado. E os dois chegam numa espécie de bairro. E agora é procurar o mecânico. Eles então acham o lugar que o cara falou, né? Que na verdade é um posto de gasolina. Mas que vende peças ali. Só que não tem ninguém. E aparentemente esse lugar todo tá deserto. Apesar de eles avistarem animais em um pet shop ali. Mas nenhum sinal de pessoa. Eles continuam tentando achar alguma alma viva pra ajudar eles no posto. E os dois param numa igreja. Só que eles entram bem na hora errada. Porque tá tendo um velório. Mas agora sabemos que existem pessoas naquele lugar. Eles vão lá pra fora, né, envergonhados. E por sorte, com azar, eles acham o dono do posto, que se chama Bull. E como ele tá enterrando um parente dele, ele tá meio pistola com os dois por terem interrompido. Mas eles se entendem no final. E depois do velório, ele vai pegar a correia pro Wade. E como os dois são de bobeira, eles dão um pulo na Casa de Cera, a atração principal
principal desse lugar. Eles chegam lá e o local tá fechado, só que aberto. E como o Wade é cara de pau, ele entra mesmo assim. E a Carly vai também. E mesmo antes deles entrarem, o filme mostra que tem alguém lá dentro, meio que no porão, fazendo uma escultura de cera. E lembra do resto do povo que foi assistir o jogo? Então, eles pegam um trânsito intenso, que faria eles perderem o jogo, de qualquer forma. E então, decidem voltar. Voltando pra Carly e o Wade, eles estão lá dentro da casa. E realmente, é tudo incrível. 100% tudo de cera. Realista até demais, inclusive. Até faz sentido eles ficarem fazendo hora ali. Tem até um cachorro de cera. Opa, isso não é não. Eles estão lá, fuçando a casa, mas apesar desse lugar ser incrível, é meio tenebroso também. E fica mais ainda quando a Carly vê um cara no reflexo do espelho. Eita porra. Ih, rapaz. Parecendo o Michael Jackson lá de Todo Mundo Odeia o Pânico 3. Só observando ela. Ela avisa o Wade e ele vai lá fora ver se tem alguém mesmo. Mas não tem ninguém. E os dois vão embora dali. Oh, hey, damn, Connor, what's wrong? This place is freaking me out. Hey, calm down. There's no one out here. Os que foram assistir o jogo chegaram novamente e novamente eles se separam. E a desculpa que o roteiro dá pra separar eles é que o Blake e a Paige vão fazer um tchaca-tchaca na buchaca. E enquanto eles vão estar lá na fornicação, o Nick e o Dalton vão atrás do Wade e da Carly. E bom, o grupo que era 6 agora virou duplas. Agora dá pra matar mais fácil, né, roteiro? O Wade e a Carly acabam cansando de esperar o Boo e os dois entram no posto por conta própria. E o Boo pega eles no flagra, rapaz. Mas o Wade explica, né, que ele ia deixar o dinheiro certinho e tudo mais. Aí o bicho fica mais de boa. Só que é o seguinte, ali no posto não tem a correia da numeração certa. E onde é que tem? Na casa do Boo. Porque ele disse que tem mais opções de correias na casa dele. E os três então vão para lá. Esse povo gosta de seguir gente suspeita, né? Eles chegam até a casa dele, só que ele pede pra Carly esperar no carro, enquanto o Wade entra com ele. Os dois entram na casa, só que o Boo desaparece. Sai daí! E o Wade fica lá, explorando a casa do cidadão. E, velho, essa casa é cheia de 0 hora, parecendo a casa lá do Pânico da Floresta. Se passa um tempo e a Carly sai do carro pra tomar um ar. E ela percebe que aquela caminhonete é a mesma da noite anterior, que azucrinou eles lá. Quando ela percebe isso, ela já começa a dar uma buzinada pra alertar o Wade. Mas já é tarde demais. O Wade tá lá numa sala toda escura e ele tem um dedão cortado com uma tesourada. Caracas. E depois leva uma tesourada daquele mascarado lá da casa de cera. Ixi. E que potência essa tesoura, hein, rapaz. O Boo volta lá pra Carly, como se nada tivesse acontecido. Mas, né, a bicha tá esperta. E quando ele percebe também que ela já sabe tudo, começa uma perseguição entre os dois. E num azar com a sorte, ela consegue escapar do cara. É, eu acho que a Jada do Sen tava curtíssima nessa época, hein? Porque o bicho é a primeira vítima. E ele tá lá, sendo enceirado vivo pelo mascarado. Mas antes, tem toda uma malemolência com a vítima. Ele cuida dos ferimentos dele, tira todos os pelos do corpo, pra no fim, tomar um banho de cera quente. E agora já era, né? Tá um vivo morto. A Carly busca refúgio na igreja, mas ela percebe que todo mundo ali também é de cera. E não dura muito também essa escapada dela. O Boo entra também na igreja e ela até tenta fugir, mas é capturada. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Tem até uma senhora vendo ele pegando ela, mas ela não faz nada. Eu achei que era todo mundo de cera, mas tem uns gatos pingados ali vivendo. É mentira! O Boo prende ela no posto de gasolina e bem na hora o Nick e o Dalton chegam. Mas a Carly, né, ameaçada, não dá um pio. E os dois vão procurar em outro lugar, separados. Ele cola a boca dela com o Super Bond. E claro, nesse caso não existe uma posição perfeita, mas com certeza ela escolheu uma das piores para ficar com os lábios colados. Com a boca fechada, o Boo vai pra fora e dá de cara com o Nick, que pergunta se ele viu o Wade ou a irmã dele por aí. E ela fica doida lá embaixo tentando fazer algum barulho. Ele diz que não viu ninguém, mas o Nick, inteligente, continua questionando o cara. E no desespero, a Carly consegue se soltar e coloca o seu dedo pra fora, pro Nick ver. Mas bicho, o Boo pega um alicate e dá-lhe no dedo dela. Nossa senhora, que agonia. Eita. E agora não tem jeito mesmo. Agonizando, ela rasga a boca dela e pede ajuda.
E foi na hora certa, porque o Vince já ia dar uma facada no Nick. E os dois entram numa lutaria. E o Nick é bom na pancada, hein? Ele consegue se defender, entra no posto e tranca ele. E resgata a Carly. O Dalton vai para lá na casa de cera e encontra o Wade, já encerado. E ele vê que o Wade tá igual uma estátua. E ele pensa, né, que é a zoeira dele. E começa a tocar nele. Mas como é recente, afunda a cara dele esse toque. E o bicho continua tocando, rasgando a pele do Wade. Ah, não, aí não, aí ele extrapolou. E mesmo vendo ali a carne rasgando, ele não para de tocar. Ele mata esse danado! E olha quem chegou. E já parte pra cima dele. Só que ele erra e pega bem no Wade, coitado. Virando agora o Duas Caras. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. E o Dalton é um alvo super fácil e acaba morrendo, decapitado. O Blake e a Paige, que ficaram lá sozinhos, não duram muito também não. E o Mascarado, primeiramente, mata o Blake com uma tesourada no pescoço e usa um pedaço de madeira como lança e acerta um headshot na cabeça da Paige. É, bicho, agora eu acho que ele não quer mais transformar ninguém em cera não, hein? Um só pra ele já passou pelo jeito. E no final ainda foi trabalho perdido, né? O Nick e a Carly vazam do posto, porque o Boo foi embora, e eles estão tentando achar o celular dela, que tá lá perto da caminhonete. Mas o Boo acha eles antes, e já chega dando pipoco. Os dois saem correndo e param lá no cinema. E a Carly se esconde no pior lugar possível, no meio dos encerados. Obviamente o Boo acha ela, né? Mas erra o tiro. E antes de começar essa perseguição, o Nick acha uma crossbow e dá-lhe no braço do Vincent. E logo em seguida, bem no peito dele. Menos um problema, né? Só sobrou agora o problemão. Mas tem aquela coisa, né? Em vez de eles confirmarem a morte, eles vazam dali e vão até a caminhonete. Mas como o celular não está lá mais, eles entram na casa do Boo. E lá dentro da casa, através de fotos, a Carly descobre que os dois são irmãos. O Mascarado, que se chama Vincent, e o Boo. Irmãos siameses, inclusive. E descobre também que o pai deles era um médico, bem famoso ali no local. E inclusive foi ele que fez a cirurgia, pra separar os dois. Só que, né, o Vincent saiu prejudicado nessa, já que o rosto dele ficou todo desfigurado. E nesse processo também, além do rosto, ele perdeu um olho. E por isso fica usando uma máscara de cera. Feita pela mãe dele, inclusive. Porque na primeira cena do filme, mostra os dois crianças. O Vincent, que é um bichinho calminho, só que o Boo é o capeta. E após a morte dos pais, provavelmente o Boo ficou manipulando o Vincent pra fazer essas crueldades aí. É isso mesmo. E tava na cara que o Boo não morreu com aquela flechada. E ele surge na casa pra tratar os ferimentos. E nossa, os dois agora foram muito burros, porque eles veem que o Boo tá quase desmaiando de dor e não fazem absolutamente nada. Meu Deus. Tava muito fácil ali finalizar esse cara. Roteiro força demais, que isso. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. O Nick acha um alçapão e os dois fogem por ali. E foi bem na hora, porque o Vincent chega na casa também. E o Boo parece tomar uma dose de metiolate, hein? Porque o bicho agora tá puro de novo. Indo agora pro final do filme, o Nick e a Carly vão para lá na casa de cera. E os irmãos lá descobrem isso. E já vão atrás. E quem chega primeiro é o Vincent. Mas a tesourada dessa vez falhou. E depois de uma lutaria entre os três, tudo começa a pegar fogo. E eles conseguem fugir por enquanto. Mas chega o Boo, todo machucado, e incrivelmente ele quase mata os dois. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas o Nick dá umas pancadas nele, e a Carly finaliza, com um taco de beisebol bem na cara dele. Agora sim, morte confirmada. O Vincent, vendo seu irmão morto, já vai louco pra pegar a Carly. E é muito louco porque tá tudo derretendo. Nossa, muito bem feita essa parte. O Nick ali, como tava na trocação com o Boo, tomou uma facada na perna. E agora, o X1 é entre a Carly e o Vincent. E ela até tenta um discurso no jutsu pra cima dele. Cadê seus estudos? Eu acho que tentar dialogar, depois que você maceta a cara do irmão dele, não é lá muito inteligente, hein, Carly? A sorte dela é que o Nick chega, e olha como é o rosto do bichão. E agora sim, ele finalmente é morto. Glória a Deus.
E agora o inimigo é o fogo. Mas no finalzinho do segundo tempo, ele consegue escapar. Ô, que design de produção da hora, hein? Esse filme aqui pode ser um 7, mas esse design de produção, totalmente 10. Todas as decisões burras desse filme foram compensadas com essa casa pegando fogo. Por causa do tamanho do incêndio, a polícia consegue achar eles. E finalmente eles vão embora daquele lugar. O que fica meio estranho nesse final é a própria polícia. Como é que os caras ficaram anos fazendo isso? Pegando pessoas, sequestrando elas e transformando em cera, e a polícia nunca fez nada. E olha a desculpinha que o policial dá. Town's hard as hell to get to. It's been abandoned 10 years, ever since that sugar mill shut down. Hell, it ain't even on the map anymore. Suspeito. Desculpinha safada, viu? Mas pra finalizar, a gente descobre que nessa dupla de irmãos tinha mais um. Aquele lá que deu carona pra Carly e o Wade. E por que ele não ajudou os irmãos o filme todo? Aí só o Dalai Lama sabe. Isso é tudo pessoal.